Sejam bem-vindos hoje a mais uma live aqui na nossa Escola Superior de Direito Municipal. E hoje vamos ter um convidado muito especial, num tema tão instigante, tão importante para os nossos municípios, temas de direito econômico, direito regulatório. Sejam todos bem-vindos. E hoje o nosso convidado especial é o professor Manuel. E o professor Manuel, ele tem uma trajetória muito interessante, já que ele é advogado, mas também é economista, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ó, o Manuel já está aqui com a gente, vamos convidá-lo aqui para ingressar. Olá! Oi, Manuel, tudo bom? Tudo bom, boa noite! Boa noite, seja bem-vindo hoje aqui na nossa escola. Muito obrigado. Daniela, te pergunto se tu estás me ouvindo bem. Tá, estou te ouvindo super bem, está ótimo. Perfeito. Então tá, como dessa vez eu não estou no escritório, né, até estou fazendo um home office fora de Porto Alegre nessa semana, eu tive que arrumar aqui o ambiente, né, para ter segurança que a gente não ia ter qualquer tipo de imprevisto. Inclusive em relação ao som, né, eu estou com fone, mas eu estou te ouvindo muito bem e estou te vendo muito bem também. Que ótimo, Manuel. Estava aqui falando, né, a intimidade de chamar de Manuel. Claro que o Manuel é professor, doutor, aí coordena vários cursos, sócio, fundador. O Manuel tem um currículo enorme, de dar inveja. Mas eu estava falando, Manuel, que hoje eu estou muito feliz de te receber, assim, muito mesmo, porque a gente é colega há tanto tempo, né, Manuel, de programa de pós-graduação na URGS, tanto tempo aí compartilhando, tantas experiências, e eu fico muito feliz hoje de estar aqui para poder te ouvir. E que nem eu falei, o Manuel, além de advogado, também é economista, então ele tem propriedade para falar sobre regulação econômica. E hoje, o nosso tema, né, Manuel, é um tema que antes parecia não estar muito afeto, né, aos municípios, porque geralmente quando a gente fala de regulação econômica, a gente pensa até numa competência da União, enfim. Mas muitas coisas aconteceram, eu acho que desde que o Uber, assim, iniciou, e foi aquela corrida até de discussões de direito constitucional, né, para saber se os municípios podiam ou não e como poderiam regular questões que antes, né, sequer passavam na esfera de previsibilidade aí talvez dos procuradores, dos gestores, de como lidar com o ingresso no mercado de plataformas e outros tipos de atividades econômicas, que às vezes são plataformas que atuam globalmente, mas que estão aqui afetando o nosso comércio, o comércio mais tradicional, né? Que é aquele mercadinho do bairro, é a farmácia, é o restaurantezinho que vende o almoço caseiro, tá ali no iFood, tá no Uber Eats. Então, acho que vai ser bem legal. Eu vou te passar a palavra porque hoje, né, a oportunidade é para te ouvir muito mais do que eu falar. E é isso, fica bem à vontade e eu tenho certeza que a experiência vai ser muito agradável. Muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Perfeito, Daniela. Olha, te agradeço muito essa oportunidade e vou te dizer, assim, da mesma forma como tu estás à vontade, eu acho, com este evento, encontro nosso aqui, eu também estou da mesma forma. É uma alegria muito grande, né? Nós conhecemos já há muito tempo, né? Embora sejamos muito jovens, na realidade, a gente academicamente, né, começou bastante cedo e há muito tempo a gente já se conhece, vem acompanhando os estudos, o desenvolvimento acadêmico e mesmo profissional. Eu sou um grande admirador teu, né? Sei da tua qualidade acadêmica, também por todos os ambientes de trabalho que tu já passaste de altíssimo nível. Então, eu sou um verdadeiro admirador teu e um grande amigo, se assim posso dizer, se tu me permites. Com certeza. Né? Então, é uma alegria a gente poder estar falando sobre assuntos sérios, importantes, com pessoas que a gente tem uma afinidade, já conhece, né? Então, nada melhor, né? Eu acredito que poder encontrar, e aqui eu já vejo vários aqui que estão nos
ouvindo, que também são pessoas e amigos e profissionais e colegas, sejam professores, advogados, economistas, que gostam desses assuntos. Então, é prazeroso, é como a gente estivesse aqui numa reunião de amigos tratando sobre assuntos tão que nos deixam tão, vamos dizer assim, estimulantes, que nos deixam plenamente à vontade. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Meus parabéns também pelo destaque que tu estás tendo, né, na tua carreira acadêmica. Eu que te vi lá desde o início, né, e tu também me viste, né, já galgando grandes posições. E ainda mais, Daniela, esse convite para tratar de um tema que eu julgo importantíssimo e justamente por isso venho me dedicando bastante nos últimos tempos. Não é? Assim, se tu me permites, até como é uma live, não é uma aula, assim, não é no ambiente universitário, a gente pode conversar aí um pouquinho mais assim de informalidade e tu fiques à vontade para me interromper a qualquer momento. Mas o que eu diria, e por isso que eu fiz até essa colocação, que aqui é uma conversa, porque me parece que esse assunto, de uns anos para cá, especialmente quando eu iniciei o meu projeto de realização de pós-doutorado fora do país, eu comecei a perceber que havia uma área, não é, de intersecção entre várias matérias e que aí a análise econômica do direito, que eu sei que tu és uma grande interessada e estudiosa, e eu também sou, comecei a ver que haveria um potencial muito grande, assim, é um pulo do gato, assim, para onde as transformações sociais, econômicas e mesmo jurídicas estão se encaminhando. Não é? Tem muito a ver, então, com regulação, com atividade econômica, e aí o direito, sobretudo, como forma, como instrumento de poder não só garantir um pouco mais de eficiência econômica, mas também que não haja alguns desarranjos no mercado que depois, ao longo prazo, podem trazer muitos malefícios muito embora hoje tudo pareça muito bom, está tudo indo muito bem, mas daqui um pouco os reflexos podem não ser tão positivos assim, e por isso é muito importante que o direito esteja atento a essas realidades. E isso tem muito a ver com um dos temas que eu sei que tu estás te dedicando muito também, e que depois nós vamos fazer uma pequena relação ao final, mas podemos marcar outras oportunidades para conversar sobre isso, que tem tudo a ver com dados e proteção de dados também, no final das contas, né, como alguns dizem hoje em dia, no final do dia, trata-se também e muito sobre proteção de dados. Né, também. Mas hoje em dia não tem como fugir, né, Manuel? Não tem como fugir. Não tem como fugir. E eu já, então, para aqueles que gostam de proteção de dados, estão nos ouvindo aqui, eu diria, e eu sei que tu também é uma grande conhecedora de termos econômicos, não é? E sobretudo porque tu gostas de regulação, já teve passagens pelo CAD, inclusive, não é? E vamos lá, né? O que antes as barreiras à entrada nos mercados se constituíam elementos, muitas vezes, de ordem econômica material, vamos dizer, barreiras à entrada enquanto capital, hoje em dia é a detenção de dados. Não é? Então, as barreiras de entrada hoje em dia é tu ter dados e ter acesso a dados, muito mais do que ter capital imobilizado. Então, vamos lá, assim, está mudando todos os aspectos, paradigmas regulatórios dos mercados. Mas vamos lá, então, né? Hoje tu me convidaste para falar, então, sobre a economia digital e os negócios locais. Então, o ponto de partida, não é, Daniela, me parece que seja o grande e novo paradigma. Eu tenho um artigo escrito recentemente sobre isso, que, claro, não estou querendo fazer aqui o meu próprio merchan, né, mas divulgando um artigo que eu escrevi com muito carinho para tentar explicar esses novos fenômenos que a sociedade no mundo inteiro está passando, que é o novo paradigma da economia de plataforma, alguns também poderiam chamar de sociedade em rede, é algo muito semelhante. E que, na realidade, aqui nós não vamos explicar o fenômeno de forma muito pormenorizada, mas vale dizer que essa nova economia de plataforma, talvez o grande diferencial, é que ela traz eficiência econômica em patamares
nunca antes visto. E isso muito, qual é o canal que isso acontece, não é? Eu gosto sempre, eu sei que a professora Daniela também conhece, foi aluna do professor Giacomo Balbinotto, né? Eu me recordo lá na Faculdade de Economia, né? Não só no Direito, na Faculdade de Economia, o professor Giacomo dizia assim, ó, qual é o canal por qual isso acontece? Então eu sempre gosto de repetir, qual é o canal pelo qual se cria tanta eficiência econômica. Na realidade, a economia de plataforma e esse canal, de forma bastante simples, mas bem precisa, que traz maior eficiência econômica aos mercados, é por meio da redução severa dos custos de transação. Os custos de transação por meio da economia de plataforma, sociedade em rede, economia digital, os custos de transação aproximam-se de zero. Então, realmente, eles estão muito, muito mais baixos e isso traz eficiência econômica, porque está se reduzindo uma das falhas de mercado que justamente são os custos de transação. Então, realmente, a gente está um pouco assim deslumbrado, e eu confesso, eu também, né, com esse nível de eficiência econômica, que começou muito recentemente a gente ter mais impacto nas nossas vidas por meio da utilização de aplicativos de transporte, não é? Agora, hoje em dia, a gente compra muita coisa pela internet de qualquer lugar do mundo. É até meio que assustador o que está acontecendo, né? Eu, que sou uma pessoa que sofro de insônia, eu passo grande parte das minhas noites procurando bons produtos para se comprar pelos aplicativos, né? Então, tu vê, realmente a eficiência econômica é gigantesca. Mas ao lado de toda essa eficiência econômica nunca antes vista, nós temos que reconhecer que nem tudo são flores, não é mesmo? Há grandes desafios. E justamente quando tu propuseste este tema, tu fostes na essência da questão. Não é? Qual é a essência dessa questão? São os negócios locais, sobretudo, os interesses dos municípios, das cidades que estão em jogo aí. Não é? Enquanto, talvez, do ponto de vista macro, a economia tende a ir muito bem com esse novo formato de negócio, muitas vezes, localmente, nós podemos encontrar alguns problemas, como de fato nós estamos a observar. Não é? O problema de fechamento de comércios, empobrecimento de cidades, não ocorre só no Brasil, que passa por uma crise já há alguns anos, nem por Porto Alegre, nem para o Rio Grande do Sul, que a gente vê espaços comerciais e mesmo residenciais fechados. Não, isso no mundo inteiro, né? E isso eu comecei a observar também quando me encaminhei ao pós-doutorado, então fazendo um preparo antes de ir, agora estou lá já quase a concluir, então já há quase 4, 5 anos atrás, comecei a observar essas temáticas. Aí comecei a ver que isso não era um problema apenas local, mas que acontecia no mundo inteiro localmente, não é? É um problema de cidades, municípios localmente. Então vamos lá. E eu diria que, assim, sobretudo do que nos interessa hoje aqui falar, são 2 grandes problemas, não é? Um deles, que diz respeito aos negócios locais propriamente dito, é o problema, Daniela, que eu diria assim, para ficar mais claro, a gente poderia discutir isso durante muito mais tempo, mas eu até fiz, como eu sei que lives, né, eu não estou tão habituado a lives, normalmente eu faço aulas abertas por plataformas digitais, como são o Zoom, o Teams e assim por diante. Mas já fiz algumas lives, eu sei que o tempo é bastante reduzido e depois cai e não tem como continuar. Então eu até fiz um roteiro aqui para eu poder acompanhar e trazer todos os pontos importantes. Então eu diria assim, que os desafios para os municípios, para as cidades, seriam basicamente 2. Tá? Um deles, que diz respeito propriamente aos negócios locais, seria o problema da concentração e destruição e empobrecimento local. Tá? Esse é o primeiro dos problemas. Por quê? Porque há um grande risco
tá? Há um grande risco por conta desta economia de plataforma, e nós estamos vendo aí grandes plataformas, não é? Podemos muitas vezes nos referirmos até mesmo a Big Techs, marketplaces, não é? Há uma grande tendência ao quê? A concentração, que também é uma das falhas de mercado. Não é? Sim. É o problema do poder de mercado, mais conhecido assim pelos leigos, né? O problema do monopólio. Claro que não é só monopólio ou oligopólios, não, nós temos problemas pelo lado também, muitas vezes, da demanda, como é o caso do monopsônio. Também temos casos que o mercado, embora seja mais atomizado, haja uma coordenação entre os agentes, que é o caso, por exemplo, de um cartel, não é? Mas o que essas plataformas muitas vezes ensejam, até mesmo por um efeito positivo delas, que é os chamados efeitos de rede, não é? Eles geram concentração. Por que são os efeitos de rede, não é? É que assim, para mim, dizendo isso a grosso modo, não me interessa que existam muitas redes, porque senão vai estar tudo muito dividido, fracionado, e eu não vou encontrar tudo ou todos a quem eu quero encontrar numa mesma rede. Então, eventualmente, é benéfico para uma rede, para seus usuários, que todos estejam em uma só. Né? Esses são os efeitos de rede. Então, quanto mais gente estiver em apenas uma, melhor. Né? Ok, tudo bem. Mas tem uma consequência negativa dos efeitos de rede, que é o problema da potencial concentração, que a gente já começa a observar. Não é? E isso gera um problema muito grande, que são os problemas de empobrecimento, não é mesmo, dos negócios locais. Então, muitas vezes, as pessoas de uma cidade deixarão de comprar na economia local para comprar diretamente por meio de plataformas de fornecedores de outros lugares, de outras cidades e mesmo de outros países. E se empobrece o local. Né? Nós não podemos esquecer que, na realidade, uma economia ela não deixa de ser circular. Não é? Então, num momento em que tu só compra de outros lugares e não, os recursos não giram localmente, o que acontece? Aquele ambiente pode se esvaziar, e aí vem um outro grande problema, nem sempre muito bem lembrado, mas já vem sendo devidamente estudado e também chamado, assim, para facilitar aqui, peço escusas, peço vênia para citar o nome de uma rede conhecida, mas é uma rede internacional, não é? E mesmo é um efeito já, assim, academicamente sendo utilizado, essa tecnologia, é o efeito Walmart. Não é? O que acontece com o Walmart? Né? São grandes lojas que vendem praticamente de tudo, então muitas vezes no primeiro momento elas são muito interessantes para um determinado local, que gira uma riqueza, mas o que acontece? As pessoas vão lá e encontram de tudo a preços muito mais baixos. Desde alimento, vestuário, utensílios, tudo. Maquiagem, farmácia, tudo. Só que, em contrapartida, o que acontece? Todos os negócios locais, que muitas vezes se trocavam, né? O açougueiro compra do padeiro, que compra do sapateiro, que compra do médico, que compra do advogado, e assim por diante. Todo mundo compra todos os produtos só de um lugar. E aí o que acontece? Deixa de haver recursos passíveis de circular naquela economia, e depois, então, há um empobrecimento, e mesmo muitas vezes essas grandes lojas que fisicamente lá se estabeleciam, acabavam saindo, porque no longo prazo não se torna sustentável, se empobrece o local, e depois elas têm que sair, não é? Então, vamos lá, todos aqueles responsáveis e legitimamente competentes para pensar e mesmo buscar a resolver, seja no legislativo, seja no executivo e até mesmo no judiciário, tem que estar atentos para essas realidades, para esses fenômenos.
Não é? Eu, particularmente, tu sabe disso, eu gosto sempre de dizer, eu sou um liberal, não é? Mas a gente não pode ser assim extremado, assim, né? Cego, exatamente. O problema é muito mais complexo. Tá? Então, veja, se antes isso já acontecia numa economia presencial, né, isso se torna ainda mais problemático na economia digital, que aí não vai nem termos apenas o efeito Walmart, não. É o mundo inteiro que está competindo localmente. Tá? Sim. E há um risco, então, muito, muito grande. Tá? E nós temos que cuidar. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão que tem que estar em mente também, que são as questões intertemporais e de ineficiência no longo prazo. E aqui eu me sinto muito à vontade para falar, Daniela, porque eu tive uma proximidade muito grande, inclusive com procuradores do município. Na época, tu sabes, né, tu é uma frequentadora também do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul há muitos anos, né? Praticamente também uma das fundadoras aí, não é, Daniela? E na época, então, alguns anos atrás, quando eu estava na presidência, nós tivemos um contato muito grande com a Procuradoria do município por conta daquele projeto de lei para regular os aplicativos de transporte público individual, né? Para ficar mais claro. Público individual, né? Público privado. Agora já tem, desculpa também falar o nome da empresa, mas como é conhecida, já tem Uber Pool, né? Então não é tão mais individual. Já não é tão mais individual. São quase transportes coletivos já. Né? Então vamos lá. Na época, nós convidamos o economista-chefe do CAD, que tem talvez um dos estudos mais comemorados no mundo sobre isso. Me lembro. Tu te recorda disso? Exatamente. Do estudo do Uber, não era? Do estudo exatamente, do Uber. Exatamente. Foi em 2015, não foi? Se eu não me engano, foi em 2015. Nós convidamos também o responsável à época por redigir o projeto, convidamos representantes também dos aplicativos e a discussão foi extremamente positiva. E é muito mais complexo do que se imagina. Não é só o problema, então, na época que estava muito forte em relação aos táxis, não é? As licenças que a gente viu que depois perderam valor, não é? Era muito mais complexo do que isso. Sim. E isso vem agora se concretizando, que nós estamos a observar por uma série de motivos. Eu também não vou entrar muito no mérito, vou entrar mais do ponto de vista acadêmico, científico, em relação a isso, mas é uma certa crise, né, mesmo visível, que o transporte coletivo por meio de ônibus, né, municipal está passando. Né? Isso não é só em Porto Alegre. Né? Houve uma migração gigantesca, né, de pessoas que, mesmo antes, usavam transporte público como ônibus, migrando para aplicativos. Né? Claro que houve também pessoas que usavam carros, talvez em grande medida, que usam carros também migrando para a utilização de aplicativos. Né? É o meu caso, porque é uma coisa muito boa. Sim. Só que nós temos que... É flexibilidade, é facilidade, é conforto, é eficiência, é talvez um menor número de carros sendo produzidos e na rua, né? A sustentabilidade, né? Exatamente, de economia compartilhada. Né? Muitas vezes as pessoas confundem, né, economia de plataforma com economia compartilhada, né? E aí no artigo eu faço essa distinção, né? Temos três tipos de economias que são muitas vezes confundidas. Economia compartilhada, economia colaborativa e economia de plataforma. São três fenômenos distintos, mas que muitas vezes, especialmente a economia compartilhada e a colaborativa, ela é exponenciada dentro deste paradigma maior e atual que é da economia
de plataforma, né? Isso alavancou e muito. É o caso dos Airbnbs da vida, que também é economia compartilhada, mas que se potencializa diante do novo paradigma de economia de plataforma. Mas então, como eu estava falando, são questões intertemporais e de ineficiência no longo prazo, pelo seguinte, né? Na época nós já conversávamos, olha, né, são muito bons esses aplicativos, trazem uma eficiência econômica e ganhos de bem-estar muito expressivos, os estudos de impacto regulatório demonstravam isso, como é o caso do estudo do Esteves, né, o economista, então, na época, chefe do CAD, né, que é muito bom, realmente é muito bom, e é difícil dizer para se regular e mesmo qualquer tipo, nem se falar em proibição, embora a gente saiba que algumas cidades, mesmo na Europa, isso está sendo proibido, essa discussão, pelo menos ela é muito acalorada, mas nós não podemos nos esquecer que não é uma questão apenas estática, é uma questão dinâmica. Porque, vejam, no Brasil, por exemplo, ainda estamos numa crise muito grande, a pandemia aí veio e trouxe ainda um problema muito grande, mas nós estávamos já na época entrando ainda mais numa crise. Né? E veja, aí havia uma oferta muito grande de mão de obra de colaboradores para Uber, por exemplo. Muitas pessoas saindo dos seus postos de trabalho para servir naquele nicho de mercado. Só que nós não podemos esquecer que a economia pode, novamente, como é natural historicamente, ela vai andar em ciclos. E aquela oferta muito grande de motoristas e, consequentemente, de carros de Uber disponíveis, podem algum dia escassear. Como de fato algumas vezes a gente observa ocorrer em horários que não são muito atrativos, em locais que não são muito atrativos também, e que também terão trabalhadores, pessoas, indivíduos que deverão e precisarão utilizar de transporte. Então, além do problema da concentração e de uma destruição da economia local e mesmo do empobrecimento local, nós temos que considerar também questões intertemporais e possíveis ineficiências a longo prazo. Porque muitas vezes, se não há um cuidado muito grande, por exemplo, se desestrutura totalmente o sistema de transporte público já tradicional e não se vai garantir que essa alternativa, então, momentaneamente melhor, vigente, de forma mais eficiente, vá continuar sendo, não é? Porque pode ter uma redução de número de automóveis e colaboradores disponíveis a fazer, às vezes, de motoristas de aplicativo. Também, muitas vezes, pode ocorrer que eles não irão atender a determinadas localidades, em determinadas situações, que somente, muitas vezes, um transporte público já estruturado, como é o modelo de ônibus, por exemplo, que sempre se baseou no transporte, atendia. Né? Então, a gente tem que ser um pouco mais realista, né? E um pouco mais razoável. Veja, eu não estou falando, sabe disso, né? Mas eu faço questão de deixar bastante claro aqui para todos os nossos colegas, ao professor Juliano Madalena, que também faz presente, um grande amigo. Nosso colega também, nosso muito colega, querido também, né? Está aí no digital, nossa galera. Um grande especialista em direito digital. Então nós temos que ter esse cuidado. Do ponto de vista econômico, essas ineficiências podem se observar, então, de forma intertemporal. Então, por mais que se seja um liberal e mesmo entusiasta dessas inovações tecnológicas, nós temos que ter algum cuidado. Até para não anular a própria liberdade, né? Porque se tu chega a Exatamente, porque nós não podemos ser ingênuos. Não é? Eu vejo assim, mesmo os mais liberais do ponto de vista econômico, assim, não há espaço para ingenuidades.
não é? E essas ineficiências também podem se dar intertemporalmente. Não é? Então, sem dúvida alguma, eu penso, né, e aí poderia parecer até um pouco pretensioso da minha parte dizer que eu penso, na realidade não sou eu, né, são estudiosos ao longo aí do globo, de todo o mundo, que estão se dando conta da necessidade de bem regular todas essas situações derivadas dessa nova economia, dessa economia de plataforma. Não é? Talvez seja o maior desafio pelo qual não só a humanidade, como o direito, e aí que nos interessa muito, está a passar. Não é? Por isso até, Daniela, aí, puxando já um pouquinho, né, a gente está chegando aí, passando um pouquinho da metade da nossa live, que eu comecei a me aproximar também, e com muita atenção, e debruçar sobre isso, a temática da proteção de dados. Tá? Da proteção de dados. Isso aí, hoje em dia, é algo inexorável, não é modismo. Sem dúvida alguma, é algo realmente muito importante, porque toda a regulação passa, sobretudo, pela questão de dados e proteção de dados. Então, vamos lá. É importantíssimo regularmos ou, no mínimo, atentarmos sobre essas realidades e os eventuais impactos de não regular e de regular essas novas realidades. E, por isso, interessa muito às cidades, aos municípios. Talvez aqui haja uma importância crescente da questão local, dos negócios locais. E aí, dizendo, talvez, para comerciantes, empresários locais que estejam nos ouvindo, vamos dizer algumas coisas. Né? Claro que a gente falou, talvez, alguns elementos que não são assim tão positivos, mas vamos trazer agora, pelo menos, alguns elementos que são muito positivos. Ao mesmo tempo que essa nova economia traz desafios muito grandes para os negócios locais, também traz oportunidades gigantescas. É uma oportunidade de um empresário local, comerciante, vir a atender qualquer lugar do globo. É um certo fenômeno que se chama, então, de desterritorialização, seja na venda de produtos e mesmo na prestação de serviços, quando possível. Mesmo, vamos lá, vamos falar do ponto de vista da advocacia, isso já vem a ocorrer. Uma desterritorialização, a possibilidade crescente de vir a prestar serviços em outras localidades. Segundo, a necessidade de os comerciantes locais virem a aderir a esta nova realidade. A pandemia não trouxe nada de novo, não é, Daniela? Pelo menos eu acho isso. Não, olha só, agora a questão de aplicativo, isso já existia. Na realidade, a pandemia apenas acelerou, catalisou um processo que já vinha a ocorrer. E os negociantes, os comerciantes locais começaram a perceber que a única forma de se manterem vivos era aderir a essas questões. Seja para não só atender demanda local, mas mesmo de outros locais, e mesmo rapidamente incorporarem novas tecnologias, como de entrega, aí não só aquele modelo de teleentrega já bastante antigo, mas por meio de aplicativos específicos de entrega. Claro que isso aí eu tenho estudado no direito, especialmente no âmbito do mestrado, até mesmo, por incrível que pareça, questões que envolvem direito do trabalho, mas também questões que envolvem, sobretudo, matéria concorrencial, que é muito importante. O que eu vejo, por conta dos riscos que existem, dos impactos negativos dessas transformações,
tem que se atentar, e eu acredito que aí ganha muita importância, e por isso cada vez me preocupo mais também com os aspectos regulatórios, que eu sei que tu também é um entusiasta, não é? E concorrenciais, inclusive no âmbito municipal. Claro. Muito passa por isso. Nós temos que garantir uma igualdade, não só estática, mas dinâmica, para os negociantes locais frente a players internacionais. Sob pena realmente, então, dessa balança desequilibrar e intertemporalmente, no médio e no longo prazo, nós termos um desarranjo do ponto de vista econômico muito grande. Não é? Então, tudo aquilo que hoje brilha aos nossos olhos, e eu sou um entusiasta e eu gosto disso, a gente tem que ter um cuidado até para que a gente consiga manter a roda funcionando adequadamente. Não é? Então, negociantes locais, cada vez mais, também terão preocupações e poderão se socorrer de regulações atinentes a questões concorrenciais. Né? Então, isso são outras possibilidades e outras realidades que também estão a surgir. Né? Aí também, digo, não é, Daniela, me parece que é algo muito importante, mais uma vez, a questão dos dados. Tá? E aí eu posso te trazer alguns exemplos, né, que nessa última passagem, inclusive, na Europa, em Portugal, em Portugal, sobretudo, e também na Espanha, que observei alguns movimentos locais. Tá? Por exemplo, algumas proibições quanto a plataformas, uma luta visando obstruir a utilização destas plataformas, mesmo de aplicativos, por exemplo, foi agora, no início do ano passado, né, agora já estamos em 2021, mas no início de 2020, foi interessante, estava em Valência, né, e toda a viagem, passei então 2 meses pela Europa, agora no início do ano passado, né, especialmente em Portugal, mas estive também na Espanha, e fui a um evento em Valência, na Espanha, e prontamente, né, fui sair do hotel para ir para a universidade. O que a gente faz? Celularzinho na mão, né, nós tínhamos vindo com outro professor de carro, então nós deixamos o carro no estacionamento, iríamos, então, legal, de aplicativo. Peguei o aplicativo, mais conhecido de todos, não tem carro disponível, não tem carro disponível, não tem carro disponível. Eu parei um cara e perguntei na recepção do hotel, mas como não estou encontrando? Não, aqui nós não temos Uber. A plataforma não pode funcionar aqui. Então, aí utilizamos o serviço de transporte, né, de táxi, assim, tradicional. Sabe que lá não é o caso, não estou fazendo nenhuma comparação com o nosso caso de Porto Alegre, tá? Mas lá a experiência não foi muito boa, sabe? Utilizando lá o transporte de lá. Não foi muito boa, não tinha tanta oferta assim, o serviço não era tão bom, a gente sentiu essa realidade. Mas tu vê, é outra postura em relação a essas questões. Tá? Lá também esses aplicativos, né, de entrega, lá, se eu não me engano, o mais conhecido era o Glovo, na Espanha, muito utilizado o Glovo. Bom, para fazer tudo, como já existem aqui também, né, até para fazer, muitas vezes, saques em banco para ti, veja o nível de confiança que a gente tem que ter no aplicativo. Né? Mas também é uma possibilidade que se apresenta. E lá
com uma série de problemas trabalhistas envolvidos, não é? Então, são questões que nós temos que ponderar. Por exemplo, algumas cidades da Alemanha também, não é? A discussão quanto à proibição de plataformas como Uber. O que acontece? Será que faz sentido nós impedirmos esses avanços? Sim. Bom, o que eu diria, assim, dos meus estudos até agora, tá? E aí que vem, talvez, uma contribuição, né? Eu acho que a contribuição primeira é nós conseguirmos identificar esses problemas com clareza, né? Sobretudo porque a discussão, muitas vezes, é muito rasa, então nós temos que ter isso em mente. Há problemas, sim, a serem enfrentados, né? Sobretudo quanto à questão dos riscos de concentração e dos efeitos de destruição e empobrecimento local. E 2, quanto às questões de ineficiência intertemporal. Então, foi essa primeira parte que nós falamos até agora. Qualquer discussão séria tem que incluir isso na pauta. Senão, a gente vai estar falando do ponto de vista apenas utópico, etéreo. Sim. Né? Estamos deslumbrados, mas nós temos que incorporar outras variáveis, não é, a essa equação, para que ela fique mais robusta e o poder explicativo do fenômeno estudado seja muito maior. Então tá, bom, já trouxe esses elementos. Então, como é que se... obviamente não se resolve, eu não tenho a pretensão de resolver isso, mas quais são os sinais rumo a um caminho para melhor enfrentar e regular essa realidade, partindo do pressuposto, então, que ou é importante regular, ou é importante observar e não normatizar de forma inadequada, mas para isso a gente tem que saber o que está em jogo. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Esse caminho passa por análise de impacto regulatório. Sem e aí isso... a lei de liberdade econômica aí, né? Exatamente. Qualquer iniciativa, seja do legislativo, seja do executivo. E me arriscaria a dizer até do judiciário, né? Não, se for consentânea e preocupada com um mínimo de bem-estar social e ganhos de eficiência econômica, são coisas que não andam de forma isolada, não andam de mãos dadas, não é, Daniela? Porque, às vezes, quando a gente fala em eficiência econômica, né, isso há 15, 20 anos atrás, quando se falava em eficiência econômica, por conta da análise econômica, diz, isso é coisa de radical, capitalista, explorador. Não, não é isso. Hoje em dia, já está sedimentado que eficiência econômica e bem-estar social andam de mãos juntas, são questões indissociáveis. Tá? Então, qualquer pretensão regulatória, e quando eu falo regulatória, aí eu dou uma amplitude ao termo um pouco maior, vamos falar em normativa, não é? Seja via legislativa, via normatização infralegal pelo executivo, seja por agências reguladoras, seja a normatização que se queira e se pretenda fazer, passa necessariamente por análise ou avaliação de impacto regulatório. Sem isso, a gente vai estar falando sobre pretensões, sobre opiniões, sobre achismos, não é? Então, por isso, mais uma vez, eu sei que pode parecer que eu estou puxando um pouco a brasa para o meu assado, mas é porque realmente eu acredito nisso, né? Sem análise econômica do direito. E agora é lei, né? E agora é lei. E agora é lei. Exatamente. Então, sem análise econômica do direito, a gente vai estar falando em pretensões. Então, especialmente, não só quando a gente avalia políticas públicas, normatização, regulação,
a gente não deve avaliar as intenções, a gente deve avaliar as consequências, porque as intenções podem ser até mesmo verdadeiras. A gente sabe que algumas vezes elas são camufladas, escamoteadas, o que é muito pernicioso, mas muitas vezes o regulador, o executor, o normatizador, muitas vezes ele é bem intencionado também e causa ineficiências e causa perdas de bem-estar social por conta de consequências contraintuitivas. Né? Então, sem análise de impacto regulatório, a gente vai estar falando em achismo, em tentativa e erro, e que custa muito caro. Ah, mas pode ser feita uma análise de impacto regulatório e depois as consequências ainda se revelarem diferentes? Claro que pode, mas a gente reduz os riscos, né? E reduz muitos riscos. Então, sem estudo consequencialista, preocupado com o maior consequencialismo, a gente vai estar falando em intenções. E intenções não bastam, né? São importantes, mas não bastam. Porque este equilíbrio, não é? Esse balancing, né? Entre eficiência econômica, entre bem-estar social, entre economia local e economia de plataforma totalmente desterritorializada, é um equilíbrio muito, muito tênue. Muito tênue. Inclusive, isso serve de alerta para os comerciantes locais também terem a consciência que poderão buscar iniciativas nesse sentido, também para postular uma certa igualdade concorrencial e competitiva por diversos âmbitos. Não é? Seja por via administrativa, por via judicial, isso é muito importante. Tá? Bom, mas então, já que eu vejo aqui que estamos quase no final, né, e eu não quero terminar sem apresentar pelo menos estes novos paradigmas regulatórios, né, que eu venho observando ocorrer não só no Brasil como no mundo, e depois ainda termos alguns minutinhos aí para conversar um pouquinho. Não sei se eu vejo que está tendo várias perguntinhas aqui, mas eu não estou conseguindo ler. Teve o pessoal se manifestando aqui. Não, o assunto ele é candente, ele e traz a discussão, né? Então é interessante. Mas muito rapidamente, assim, quais seriam então esses novos paradigmas regulatórios, tá? Especialmente no âmbito local, tá? O primeiro deles, Daniela, que é uma regularidade que nós estamos observando na regulação e normatização no mundo inteiro, inclusive no âmbito municipal das cidades, né? O primeiro que eu cito aqui, talvez até por um grau de importância, seria a característica desse um novo paradigma regulatório da reatividade. Ou seja, não regular de forma proativa. Muitas vezes porque as intenções não bastam, né? Boas intenções não bastam. Os efeitos podem ser trágicos e muito danosos. Então, não, vamos regular, vamos evitar os problemas, mas a gente não sabe exatamente como a coisa funciona, porque são realidades muito novas e muitas vezes o comprometimento de bem-estar social impedindo ou tentando regular a priori é muito grande. Então, o que nós estamos a observar, especialmente no âmbito local, por exemplo, há soluções, inclusive, dos transportes de aplicativo. Primeiro, vamos ver o que vai acontecer. Claro, sim, eu até penso pelo outro lado, sabe? Eu até, na época, fiquei muito sensibilizado pela questão dos taxistas. Né? Até princípio da confiança. Talvez deveria ter uma regra de transição, mas não impedindo o transporte aplicativo, mas talvez de alguma forma compensando ou criando uma regra de transição exatamente. Então, a reatividade é muito importante. Tá? Por exemplo, a gente viu isso muito acontecer na questão dos patinetes, das bicicletas, né?
todos as entidades, autoridades regulatórias, reguladores, ficaram, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Claro que algumas vezes tem que se fazer de forma proativa, sim, ex ante, é difícil, mas pode acontecer. Né? Mas eu fiquei até impressionado que não só no Brasil, mas fora do Brasil, países que sabidamente têm assim, uma intervenção, não, até pelo contrário, intervencionistas cautelosos, por exemplo, num primeiro momento não regularam os patinetes. E o patinete o cara pode cair, bater a cabeça e morrer. Né? Mas eu não estou nem dizendo nem que sim, nem que não. Né? Eu estou dizendo assim, a tendência é uma maior reatividade. Vamos ver o que está acontecendo para depois melhor regular. Sim. Se não houver riscos concretos, me parece a melhor solução. Por exemplo, fintechs é o que está acontecendo no mundo inteiro. Né? Regulação, então, ex post. Claro que nós temos modelos intermediários, por exemplo, né? Hoje em dia só se fala nisso, né? Que é aí a regulação, né? Por caixa de areia. Né? Vamos deixar o pessoal lá brincando, né? As crianças brincando na caixinha de areia e depois regula se precisa. Exatamente. O sandbox. O que eu tenho visto na prática, muitas limitações nesse sentido ainda. Tá? Porque daí, no sandbox, exatamente. Porque acaba todos os exemplos concretos, todo mundo quer falar sobre o assunto, sobre sandbox no mundo inteiro, mas eu tenho observado alguns casos aplicados. E o que a gente tem observado é que tem sido restritivo. Então, ainda parece preferível reatividade ex post, observando de perto algum potencial risco. Segundo, deve haver análise, aí volta a questão da análise e avaliação de impacto regulatório, sem dúvida alguma. Terceiro novo paradigma, regulação técnica e setorial. Via legislativa está cada vez mais difícil, as questões são tão técnicas, tão profundas e tão rápidas que o processo legislativo ordinário não consegue acompanhar e não tem o conhecimento técnico normalmente tão grande. E muitas vezes, então, até a iniciativa legislativa passa, por exemplo, pelo executivo. Né? Aí, a Procuradoria do Município é cada vez mais importante, né? Que tem, sabendo que eu sei que tem um corpo qualificadíssimo para bem orientar iniciativas legislativas nesse sentido. Há também, aí, já dizendo uma quarta aqui, né? Interdependência regulatória, tá? Que é assim, hoje em dia os mercados estão todos interligados. Não adianta eu regular aqui sem observar o que estão fazendo ali. É só mudar o IP, tu apertar areia na mão. Se tu aperta demais, escorre pelos dedos, escorre mais. Então a gente tem que ter esse cuidado de interdependência regulatória. A gente tem que estar vendo o que está acontecendo no ambiente, dentro e fora do país. Senão não funciona. E por fim, que tu já mencionaste, né, e até mesmo pela questão do impacto regulatório, a lei de liberdade econômica, que muitos municípios também estão reproduzindo as suas, né, eu acho que é uma iniciativa muito importante. Nós temos a nossa lei aqui. Então isso é muito, muito importante, muito importante. E essa busca incessante, que nada mais é do que redução de custos de transação, e que talvez seja uma das formas de garantir uma certa igualdade material para o negócio local. Né? Uma forma de fomentar o negócio local. E por fim, só eu digo, né, uma grande oportunidade para as cidades, diante dessa nova economia de plataforma, economia digital, que eu acredito que esteja muito em pauta aí, que outro dia a gente pode falar, que são as Smart Cities. Né? É uma grande oportunidade. Né? E as cidades, os locais, os comerciantes que querem estar presentes no mercado têm que se adaptar rapidamente a essas novas realidades. Então, Daniela, mais uma vez, muito obrigado. Tema, a gente poderia falar horas e horas, é excelente. Eu abordei só uma parcelinha de um monte de coisa que eu queria falar.
Não, mas, Manuel, eu acho que pô, fica aqui uma chamada, de repente, a gente fazer um seminário, porque são tantos temas relacionados, né, que passam, e eu acho que os municípios, eles não estão tão preparados, né, como eu falei, essas questões, assim, até de novidades regulatórias. Tem muita coisa acontecendo no âmbito federal, sandbox, mas essas coisas, às vezes, por mais que tenha um corpo qualificado, nem sempre, né, o município está atento e consegue, seja nem que seja para não intervir, mas talvez fomentar, induzir por outras formas, né? Porque o direito econômico também tem isso, eu não preciso só regular, mas eu posso induzir, fazer normas indutivas. Então eu acho que a gente poderia, né? Hoje foi só o pontapé inicial, e quem sabe, Manuel, a gente faz um grande evento aí também com outros grandes nomes para a gente discutir tudo isso, porque eu acho que os municípios, né? E aqui a gente é uma escola superior de direito municipal que fala para municípios, para procuradores aí de mais de 5 mil municípios. Né, como o procurador do século, né, do procurador do ano de 2021 tem que estar preparado para ali prestar consultoria e mostrar soluções para as novas realidades, né? Seja para intervir, se for esse entendimento, que intervenha com cautela e razoabilidade, até para evitar outros efeitos. Mas certo é que isso precisa estar na pauta do dia, na agenda do dia, independente da escolha, né? E aqui sem ser time de futebol, independente da escolha, o importante é que esteja sendo debatido, né? E as propostas, e aqui eu acho que o brilhante da tua fala foi mostrar a técnica, né? E as formas que isso é ciência, né? E isso que a gente está precisando também de conciliar isso. Então, muito obrigada, só agradecer, eu anotei várias coisas aqui super importantes. E fica aqui já um próximo convite, então, para a gente continuar esse debate e fazer outros eventos aí colaborativos na nossa, já que estamos falando de colaboração. Daniela, muito obrigada, conta Manuel. 100% comigo, o agradecimento é todo meu. E te parabenizo pelo belíssimo trabalho que você está fazendo, sobretudo agora também na escola aqui, eu tenho acompanhado eventos extremamente relevantes, e realmente são assuntos, todos eles, assim, prioritários, né? O primeiro assunto da pauta. E são muito importantes. Então, conta 100% comigo, conta com o IDERS. Essa tua ideia, vamos fazer um evento juntos, tenho certeza que vai ser um sucesso, e é muito importante para realmente a gente fazer a diferença, não é? Para as pessoas, para a economia, para todos nós. Vai ser uma iniciativa muito importante nesse sentido. Com certeza. Então, muito obrigada, uma boa noite, Manuel. Mais uma vez, meu agradecimento. E boa noite aqui para os nossos ouvintes também, que tinham super participaram, não deu para responder. Mas eu tenho certeza que vamos ter outras oportunidades, e fiquem também à vontade para nos procurar, que a gente está sempre aí, né, nos debates e nas discussões. Exatamente. Obrigada, e te aguardamos, Daniela, muito em breve nos nossos cursos, né? Agora, retomando o ano letivo, já agora início de março, vamos contar contigo aí nas aulas. Tá bom? Sempre contem comigo. Um grande abraço e boa noite a todo mundo. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Daniela. Muito obrigado. Tchau, tchau. Foi um prazer.